Olá, meus nobres, boa noite. Turma top. Dia 7/1 de 2021. Para vocês que vieram hoje, feliz ano novo, viu, meninas? 19 horas e 16 minutos na Cidade Sol. Gramática para o Enem 2021. O Enem mais esperado de todos os tempos. Chegou a dona do café. O slide aparecendo direitinho. Não é qualquer coisa, me fala aí que eu tô conseguindo ver lá e cá, mas é sempre bom dialogar com vocês. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa grita aí, viu? Bom, meus nobres, a gente começou essa aula na terça-feira, a gente vai recapitular algumas coisas importantes. Ouvimos uma música aí, Meu Jardim, de Vanderly, a gente vai relacionar nesse texto com o conteúdo de hoje. Então, essa imagem foi mostrada na terça-feira, só para resgatar algumas coisas, e é uma imagem emblemática, mostra 2 anos em um só. O 20 com a Covid e o 21 com a cura, né, com a vacina. Mas vamos lá. 7/1 é hoje, aulas 12 e 13, intensivão aí para o Enem. Nós mostramos isso na terça-feira também, a gente vai traçar só um ponto interessante agora, a gente colocou os 7 perfis do aprovado. Naquela terça-feira, e vocês podem resgatar a aula no canal, o link está com vocês também lá no grupo. A gente viu os perfis aí de quem é aprovado, determinado, constante, termina suas metas, organizado, que mais? Tem bons hábitos, anda com boas pessoas. Isso é o perfil do aprovado. Agora, hoje, não é uma compreensão, mas uma interpretação. Essa imagem aí, olha só como ela foi formatada. Ela mostra um homem, e aí você tem que ter um senso crítico para as coisas. Você não pode somente aprender o assunto e pronto. Não. Tem que questionar. Por que a imagem de um homem? Por que a imagem de um homem branco? Por que alguém com os punhos cerrados? Bom, quando você faz a compreensão textual, você fala apenas o que está exposto. A imagem, a leitura, você reproduz a fala praticamente. Mas quando você entra no campo da interpretação textual, na crítica, percebendo o discurso do texto, você tem que ser chatinho. Você não pode deixar essas coisas passar batido, não. Porque, assim, se fala da aprovação, fala da vitória, óbvio que quem fez a imagem tem que escolher uma personagem. Mas ninguém escolhe uma personagem por acaso. Escolheu um homem branco e de punhos cerrados. Motivo, eu não vou entrar no ponto, mas me convém provocar vocês ao pensamento crítico, senão a matéria não presta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa aí, vocês me sinalizam, gente. Lembramos também que o centro aí da atenção no Enem é texto. Então, eu tento saber o que é texto. E o texto é um conjunto de ideias. Pode ser verbal, não verbal e misto. Lembramos também que, em torno do texto, temos alguns elementos. O primeiro elemento importantíssimo é a sociedade. A sociedade gera a língua, porque a língua é fruto de uma relação social. A língua produz o texto, e o texto ele possui um contexto. Contexto são várias situações que produzem um texto. Pode ser um contexto familiar, pode ser um contexto religioso, um contexto semântico, vários contextos. Para a gente aqui, tudo deságua onde? No Enem. Recomendo a vocês que, para hoje, e para o dia da prova também, uma boa respiração. Vimos alguns assuntos desse nosso curso aí, que durou mais ou menos 2 meses, né? Tem durado 2 meses. E mais uma vez reforçamos que todo o assunto do Enem, em linguagens, ele trabalha sobre o texto. A gramática, gênero textual, a literatura, a semântica, a figura de linguagem, tudo em torno do texto. Olha, galera, não deixem de anotar. Assistir aula sem anotações é perigoso. O risco de você estar perdendo tempo é grande, então anote. Lemos esse poema e eu vou fazer uma releitura desse na próxima aula,
uma releitura, uma reprodução, uma reinterpretação, mas lá para frente. Comentamos aí esse texto, que é um texto jornalístico, no caso aí uma entrevista, cujo assunto é o mesmo assunto da música de Vanderly. O que a gente pontuou na terça-feira? Que eu posso ter o mesmo tema para vários tipos de textos. Isso o Enem trabalha na chamada intertextualidade, quando eu pego um assunto e transmito esse assunto com vários textos, em várias épocas, em vários momentos. No caso aqui, como é um texto jornalístico, a função é referencial. Na música de Vanderly, como é um texto musical, a função é poética, aí a interpretação requer um pouco mais de cuidado. Por que mais cuidado? Porque a linguagem poética, a função poética, requer o quê? A múltipla interpretação. Meus nobres, tudo bem com vocês aí? Tranquilo? Tudo ok? Dá um sinal aí no chat pra gente ficar mais animado ainda. Ah, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa imagem aí, ela também é uma das almas do Enem. O Enem é cheio de almas, mas a alma, o corpo é o texto e a alma aí são várias. Esse ponto significa o seguinte: nenhum texto, nenhuma frase, nenhuma escolha de desenho, o outdoor, ou propaganda é neutro. Se você passar ali perto na Lomanto Júnior, já mais para o centro, tem um outdoor, esse dia tinha um outdoor, o outdoor, né, chamado assim, com o perfil do presidente da República, dizendo assim: Supremo é o povo. Esta frase, ela tem aí um respaldo forte, porque é do presidente da República, mas por que ele diz isso? Em que momento isso é dito e para provocar o quê? Agregar, dividir, polemizar, não é neutro. Aí cabe a você ter o seu ponto de vista, mas cabe a mim provocar. Vimos isso aqui também em relação à imagem, falamos que essa imagem aqui, ela é persuasiva. Por que persuasiva? Esse camarada aí é nada mais, nada menos que o presidente dos Estados Unidos. E ele se mostra numa foto, recebendo a vacina. Logo, é uma imagem de autoridade, ou de uma autoridade, fazendo um gesto que ele talvez e provavelmente queira que as pessoas imitem. Nós vimos algumas questões já, tratamos isso aqui, a gente vai para o ponto de hoje. Falamos sobre figuras de linguagem, várias figuras de linguagem. Na aula passada tem esse material já nesse ponto aí, viu, gente? Vocês podem recorrer ao canal e revisar. Nós paramos aqui. Nós paramos aqui. Show de bola, isso. Tranquilo. Qualquer coisa, por favor, fale, viu? Fale que o mais importante não é o slide, é vocês. Aí, então, a vaquinha tem um mistério nela. Viu? Bom, vamos naquele bate-papo nosso bom, intenso, anotando aí, copiando, perguntando e participando. Lembrando que o ponto mais importante da prova, que é o texto, ele vem cercado de três situações, ou de duas situações, na verdade. Temos o TRE. O que é TRE? Texto, resposta e enunciado. Os últimos serão os primeiros. Leia primeiro o enunciado. Está sempre de azul aí, ó. O enunciado te revela o quê? O contexto que a banca quer examinar com você. Pode ser um contexto do Feres, contexto familiar, um assunto assim, bem do dia a dia, um contexto escolar, acadêmico, científico, um contexto religioso, sim, um assunto de religião pode cair na interpretação, na compreensão, ou qualquer outro ponto aí. Até porque uma oração é um gênero textual também e possui um contexto. Contexto também semântico. Como assim semântico? O significado. Esta questão aqui, questão 15, ela trata de um contexto mais gramatical. Nós vamos ler um pouquinho aqui, dar um tempinho para vocês pensarem e dar um retorno para a gente.
O conectivo utilizado para inserir o último período, quando eu falo período, eu estou pensando em análise sintática. Eu tenho uma frase, eu tenho uma oração, e a oração produz um período. Pode ser simples ou composto. O último período começa com que palavra? Vai contando e vai olhando ultimamente. No último período do texto, evidencia uma situação de. Quando fala situação, ele está provocando em você a interpretação e compreensão do texto. Ele não quer que apenas você reconheça o período, mas que você, dentro do período, interprete um pouquinho também. Em alguns momentos eu vou ler, em outros momentos eu vou deixar vocês lendo, né, digamos assim, sozinhos. Um programa inédito da Universidade Estadual Paulista, Unesp, vai incentivar a doação até por cartão de crédito. Até por cartão de crédito. Então deve ter outros recursos também. Por meio de uma plataforma na internet que entrou no ar nesta quinta-feira. O interessado já assina digitalmente um contrato e faz o pagamento da maneira que escolher. A Unesp passou recentemente por sua pior crise financeira, com o 13º atrasado e todo o orçamento comprometido com salários. Anteriormente, quem quisesse fazer uma doação para a Unesp não sabia sequer a quem procurar. Aí você vai verificar o seguinte, esse último anteriormente, letra A fala de contrariedade, e o restante. Letra B de mudança, letra C de morosidade, letra D de arbitrariedade, e letra E de consequência. Esse anteriormente, além de ligar aí, né, o parágrafo até o final do texto, ele dá que situação? Vou dar um tempo para vocês pensarem, e aí vocês retornam para mim a fala em instante. Estou aguardando, viu? Tomar uma aguinha. Faz bem. Só Dani que toma café no calor desse. Neste momento eu não estou olhando para o chat, não. Vou conseguir olhar nesse instante, mas agora eu posso ir lá, não. Então, se alguém sinalizar alguma coisa, por favor, me diga. Anteriormente, aí nesse contexto, traz que ideia? Contraria o que vem antes? Indica uma mudança? Uma morosidade, aquela coisa bem lenta? Uma arbitrariedade, algo feito assim, sem muitos critérios? Ou uma consequência? Eu estou falando a primeira palavra porque a gente chama de palavra-chave. E aí o restante vocês leem para pegar o contexto. Mas me diga aí. Seria a letra B? Letra B de bebê. Letra B. Perfeito. Show de bola. Porque realmente indica que houve um momento em que a Unesp, segundo o texto aí, não tinha nem como arrecadar doações, e agora tem. Então, esse termo aí, anteriormente era assim, agora é de outra maneira. Show de bola, parabéns. Top 10. Vamos à próxima questão. Leia, olha o TRE, texto, resposta e enunciado. Comece pelo último lugar. O enunciado diz assim: o texto se configura como um verbete. Você vê que o enunciado ele te encaminha, ele te dá o terreno.
para você poder plantar o seu pensamento. Um verbete veiculado, perdão, em meio digital. Além da função metalinguística, nesse verbete há outra função de linguagem denominada. Você vê que ele pega um assunto aqui que o Enem trabalha muitas vezes. De 2009 para cá, caiu bastante. Funções da linguagem, que a gente vai ter uma aula expositiva bem agora na frente. Mas, olha o que ele está te informando. Tem a função metalinguística e tem uma outra. Agora vocês vão ler o texto silenciosamente e aí a gente vai comentar. Dá um tempinho para vocês fazerem isso aí. Leiam o texto e pensem qual função da linguagem está presente. Se é a poética, se é conativa, se é emotiva, se é referencial, se é fática. E, obviamente, leia o que está explicando depois. Estou lendo só a palavra-chave. E é uma questão que vocês têm que dominar, porque o Enem trabalha muito com esse assunto. Ô, professor, aqui o áudio ou a imagem tá bugada, tipo, tá só para um lado. O lado que o senhor falou não tá dando pra gente visualizar, não. Que bom. Vamos falando aqui, deixa eu voltar para a vaquinha aqui. Não está mostrando o texto. Deixa eu ver o que a gente faz aqui. Que ao vivo é assim, diz o povo, né? Deixa eu ver se aparece aí agora, você me fala. Viu? Vê se está aparecendo aí. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver. Tá aparecendo agora? Agora sim. Ah, agora, como disse o pessoal, agora foi. Valeu. Qual será a função da linguagem? Que linguagem está sendo usada aí nesse texto? Ele é poética, ela é conativa. Pode ser conativa, apelativa, vem como sinônimos, tá bom? Emotiva, referencial ou fática. Segundo os seus conhecimentos. E aí? Alguém respondeu alguma coisa no chat? Que eu não estou vendo o chat, não. Seria a letra D, professor? Referencial. Vamos agora explicar. A gente vai explicar nesse instante, na próxima página aqui. Eu vou sinalizar para vocês. Parabéns, referencial. Mas o que é a linguagem referencial? A gente vai ver agora. Opa! Imagine essa mesa farta assim, hein? E que maravilha. Quem toma café aí deve estar tomando um negócio desse agora aí. Um cafezinho aí com um troço desse. São vários bolos, né, gente? Tem gente que gosta de bolo aí, torta e por aí vai. É que isso tem a ver com a nossa matéria, né? Na aula de confeitaria, não, mas a gente pode trabalhar com bolo também. Quem nunca tomou um bolo, hein? Maravilha. Quem nunca deu um bolo também. Mas esse bolo aqui, a gente quer trazer só uma representação social. Quando você vai a um casamento, muitas vezes tem bolo, não tem na festa? Tem.
E o bolo de casamento é aquele tipo ali que já sabe o perfil. Quando é um bolo de aniversário, depende da idade, depende do tema, depende de N coisas, mas bolo de aniversário é diferente de casamento. E outros bolos mais, o bolo caseiro, o bolo da panificadora e por aí vai. Então, o bolo, anota aí, o bolo é uma representação social, assim como os textos. Quando você escreve um texto, depende para quem você escreve, o que você quer escrever, qual é a finalidade do texto. E todo texto é texto se tem uma função social. Grava isso. Texto só é texto se tiver função social. Assim como o bolo de casamento e bolo de aniversário são diferentes. Eles têm representações estéticas, estruturas diferentes. Então, aqui a gente vai entrar no assunto agora que é riquíssimo para o Enem. O assunto é funções da linguagem, mas dentro dele tem os elementos da comunicação ou da linguagem também. Lembra do bolo? O bolo é feito com o quê? Elementos, né? É feito com ingredientes. E você fala assim, rapaz, eu gosto de bolo de chocolate. Eu prefiro torta de abacaxi, por exemplo. Tem gente que talvez prefira de chocolate, por aí vai. Quando você diz assim, bolo de chocolate ou bolo ou torta de abacaxi, não quer dizer que tenha apenas abacaxi ou chocolate. Confere, gente. Tudo ok? É assim, né? Você faz um bolo e fala assim, bolo de chocolate. Não quer dizer que só tenha chocolate. Bolo de abacaxi. Não é quer dizer que tenha apenas abacaxi. Mas por que eu chamo de abacaxi, torta de abacaxi? Porque o abacaxi prevalece. Na comunicação, na linguagem, é a mesma coisa. Você tem uma mistura de elementos, mas um elemento prevalece. Quais são os elementos? Ali. Emissor, receptor, quem fala, quem escuta, por exemplo, eu, vocês e eu. Canal, que no caso é o canal Gramática Nobre, é o computador. A mensagem, que é o nosso conteúdo. E o código, que no caso aqui é a língua portuguesa, né? E o referente é o assunto. O assunto, no caso aqui, é passar no Enem. Você pega os elementos, faz o quê? Como você faz um bolo, você mistura, ó, bate no liquidificador. Deu bolo. O nosso bolo aqui é a comunicação. Dentro do bolo agora, os elementos têm as funcionalidades, ó, o doce, o amargo, o salgado e por aí vai. A estética e você fazer bolo não, você comer só. Funções da linguagem. Aí nós temos o quê? 6 funções, que é MECA-PRF. Função metalinguística, que é quando o texto explica o próprio texto. Função conativa apelativa, que é aquela função para tentar convencer alguém de alguma coisa. A dissertação tem essa função. Alguém bateu na porta aqui. Quem bateu, quem bateu, quem bateu? Aí, opa, que bom, que massa. Gente, vocês participem mais um pouquinho, viu? Pra gente ficar mais animado ainda. São 19 horas e 40 minutos. O tempo aqui voa, viu? A turma é top. Então, voltando aqui ao nosso bolo, as nossas funções da linguagem. Então, quando você diz assim, função conativa apelativa, faz parte do MECA, que é uma frasinha para você decorar o assunto. Quando você escreve a dissertação, ela é conativa apelativa, porque você quer convencer a banca que sua ideia ela tem respaldo. PRF, o P é de poética. O que é a função poética? Ela está presente na música, e na poesia, e na literatura ficcional. Qual é a principal característica da função poética? É despertar o imaginário, a duplicidade de sentidos. Olha, ela vendeu rádio, ela deu rádio, mulher miserável, ela deu rádio que eu dei para ela. Isso aí, Genival Lacerda dizendo que ela deu rádio. O rádio aí você pode interpretar com N situações. Ela deu rádio, deu de graça. Então, esse rádio aí, será que é rádio mesmo? Ele pega a situação real e mistura, e o tom de voz, e aí vai um encantamento. Então, a função poética vai fazer você pensar um pouco mais, imaginar um pouco mais. R é de função referencial. Já a função referencial não, rádio, é emissora, é o aparelho. A função referencial é a função real da coisa, referencial de real. E a função fática?
A função fática acontece aqui, quer ver? O nome dela é Lua. Nossa vaquinha de estimação da aula de língua portuguesa é Lua. Lua aparece para lembrar a função fática. Por que a função fática? Ela está perguntando assim, gente, vocês estão entendendo a aula mesmo? Então, quando alguém para a comunicação ou dá um tempo e chama a atenção para saber se o outro quer continuar a comunicação ou não, isso a gente faz o tempo todo com vocês, usa a função fática. Por que função fática? Para ver se a comunicação está funcionando e vai ter continuidade. Aí, um exemplo para que vocês olhem, pode printar, que já foi o que eu disse. Gente, anotar é importantíssimo para estudar, sobretudo nesse contexto de aulas remotas, aulas digitais e tal. Então anota, printa. Se você printar, depois você anota alguma coisinha. É mais interessante até anotar um pouco agora. Aí são os elementos da comunicação. Alguém fala com o outro, emissor, receptor. O assunto que eles estão pensando é o referente. A mensagem é o conteúdo em si. O canal, no caso aí, é a voz, é o vento, é o ar. E o código é a língua portuguesa. Beleza? Vamos a questões e questões que levam a aprovações. Olha só, diz assim o enunciado, é TRE, texto, resposta e enunciado. Os últimos serão os primeiros, começa com E. A autora incentiva o uso da internet pelos estudantes, ponderando sobre a necessidade de orientação a esse uso, o uso, no caso, da internet. Pois essa tecnologia. Então, segundo a autora do texto, que vocês vão ler silenciosamente aí, como é que ela pondera o uso da tecnologia? Pois a tecnologia, olha, esse pois aí está dando uma justificativa. Então, você vai ter uma resposta aí, A, B, C, D, E, que vai justificar o uso da tecnologia. Dá um tempinho para vocês lerem e a gente se vai se falando aí, bom? Ainda estou aprendendo a passar o slide e ver o chat, mas hoje ainda não ficou 100% não. A gente está avançando. Água. Textos e hipertextos. Procurando o equilíbrio. Olha só que o título ele não é feito por acaso, não. Deixa vocês resolverem para a gente poder conversar. Seria a letra A? Letra A, deixa eu anotar aqui no meu caderninho. Alguém disse uma outra letra aí? Dou-lhe uma. é um leilão. Dou-lhe duas.
Então, letra A ficou, não é? Letra A diz assim: está repleta de informações confiáveis que constitui fonte única para a aprendizagem dos alunos. Aqui eu quero dar logo um alerta para vocês. É bom essa letra A para o alerta. Anotem a palavra abrangência. Anotem no seu caderninho abrangência. E se apega a isso que eu vou dizer a vocês. E se apega de verdade. Porque a abrangência pode resolver muitas coisas no TRE. Texto, resposta e enunciado. O que é abrangência? É a amplitude da informação. Não entendi nada. Amplitude da informação, que isso é raio, é luz? A amplitude é assim, ó. Se eu disser, a pandemia alcançou todos os países do mundo. Com a amplitude geral. Alguns países, se eu digo alguns países, fez o quê? Eu delimitei a abrangência da informação. Então, assim, olha que palavra tem de importante na letra A, única. Será que o texto diz que a internet, a tecnologia, como é colocado ali, é a única fonte de aprendizagem? E, assim, é uma questão perigosa, porque a abrangência dela, olha só como ele delimita, é a única fonte. O texto, que é a nossa fonte de verdade aqui, traz isso? Dá uma pescadinha no texto, se ele justifica essa ideia de que é uma fonte única. E um detalhe importante, se isso é a visão da autora ou de alguma outra voz no texto, que acontece isso também. Às vezes você está lendo o texto tem um autor, óbvio, mas às vezes o autor traz outras falas que não é a dele. E aí você, às vezes, né, escorrega na banana e cai. E aí, continua com a letra A, Eu acho que é a letra D, professor. que é a letra o quê? D. D de dado. Diz assim: possibilita maior ampliação do conhecimento de mundo quando a aprendizagem é direcionada. Show de bola. Ó, que maravilha. Daqui também eu quero ensinar vocês também outro gancho importante das provas. No caso aqui a gente está falando do Enem, que é uma prova feita pelo MEC. E isso não fica por acaso não, e nem fica solto no seu conhecimento. Normalmente essas provas do Enem vão trabalhar com questões de valores que estão já assim solidificados na sociedade. Ou seja, o Enem quer que as pessoas pensem assim. Quer que você tenha um conhecimento direcionado pela escola, pelo governo, e por aí vai. Então, não estou te dizendo que isso aí vai ser a resposta certa sempre, mas é aquela, sabe, aquela pista importante, porque a prova também é um discurso, a prova também é uma ideia, e você tem que entender isso para entender as questões também. Show de bola, show de bola, show de bola. A participação tá top, viu, gente? Eu vou perguntar a vocês uma coisinha. Esse nome aí da área da gente, tá certo? É assim mesmo? Linguagens, códigos e nossas tecnologias. É assim mesmo ou tem alguma coisa mudada aí? Quando você se inscreve no Enem, tem as áreas de conhecimento, né? Matemáticas e tecnologias, não sei o que, tecnologias. E a área da gente, o nome é assim? Linguagens, códigos e nossas tecnologias? Não, professor. E qual seria a mudança aí? Percebeu, assim, especificamente ou só suspeitou? É, linguagens, códigos e suas tecnologias. Isso, perfeito, perfeito, perfeito. Aí a participação anima mais a gente. Porque, assim, como eu volto a dizer, nenhum discurso é neutro. Tem um sentido gramatical, tem também a questão das ideologias. Vamos pensar gramaticalmente. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Tecnologias de quem? Ou de quê? Linguagens, códigos e suas tecnologias. Suas tecnologias de quem? De quem essas tecnologias?
A quem pertenceriam essas tecnologias que está aí no nome oficial da área de conhecimento? Linguagens, códigos e suas tecnologias. Suas de quem? Pertencem a quem mesmo? Pensando, duvidando, questionando. Só não me deixe só. De que essas tecnologias? Sinceramente, eu não sei. Não é? E é uma coisa que a gente vê o tempo todo, não é assim? Porque há mais de, vamos colocar aí, mais de 20 anos, talvez, está aí falando linguagem, com essas tecnologias. Né? Aí você me pergunta assim, e de quem é a tecnologia? Das linguagens dos códigos, óbvio. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Tecnologias de quem? Dos códigos e da linguagem. A informática tem sua linguagem, o computador tem sua linguagem, as redes sociais têm sua linguagem, então elas estão integradas. Então, essas tecnologias pertencem ao quê? Às linguagens e aos códigos. Beleza? Só que aí eu fiz uma mudança, botei nossas. Por que eu coloquei nossas? Aí eu já mudo o texto e mudo também o discurso e mudo também a interpretação, porque quando eu falo nossas tecnologias, muda o que aí? Eu me envolvo com o assunto. Isso aí na propaganda é muito forte. Quando diz assim, ó, a sua escolha, a sua vida, os seus sonhos, os seus desenhos, as suas vontades. Quando a propaganda faz isso, com que intenção? De envolver o leitor com o texto. Se você puxar um pouquinho aí para Machado de Assis, ele fez isso em Memórias Póstumas. Não, deixa eu ver. Em Dom Casmurro, ele dialoga muito com o autor. Isso parece muito moderno, mas Machado de Assis já fazia quando ele usava essa expressão, tipo assim, e você, leitor, tá entendendo o que dessa situação? E aí, captou, traiu ou não? Né? Em outras palavras. Trazendo para aqui, para esse diálogo com a gente aqui, é isso aí. Quando a gente muda uma expressão, a gente muda também a sintaxe, a organização do texto, e muda também o discurso, que é a ideia. Tanto nossas quanto suas é a mesma classificação gramatical, são pronomes. Pronomes possessivos. Só que eu mudei a estrutura e mudei o discurso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é só para esquentar a mente de vocês, esquentar para bem, é a química da gramática. Questão 18 aí, tá assim, lê para mim alguém aí, por favor. Me faz essa gentileza de ler, porque a gente fica mais animada ainda. Lê só o enunciado, eu faço a propaganda do restante. Vai ler o enunciado para nós. Aguardando a leitura. E aí, quem vai ler para nós? Aguardando a leitura para a gente aí, para a gente poder otimizar o tempo aí. Só enunciado, só. Olá, meninas. Quem vai ler para a gente aí?
Vixe, caiu o sinal de todo mundo, foi? Será? Ah, não, faz isso não, que... De quê? A minha deu uma leve caída aqui, mas voltei. Voltou. Ah, Milena falou que tá com vergonha. Vergonha de quê, rapaz? Até do... Que isso? Ninguém tá... Eu nem sei quem são vocês, na verdade. Se passar pela rua, eu não vou nem quem é. Bora aí, lê pra gente o enunciado, pra gente otimizar aí. Questão 18. Só o enunciado, só pra gente poder dividir a voz, porque aí a gente pensa melhor, digamos assim. Eu vou ler. Agradeço muito. Uma das características das charges é a criticidade em relação às questões sociais, políticas e econômicas. Essa charge critica o. Pronto, vale. Brigadão mesmo. E olha só uma dica importante, quentinha aí, quentinha, quentinha. Gente, é aquela coisa que eu falei com vocês, e se não falei, tô falando agora, se falei, tô repetindo. A gente vai aprender até o dia da prova. Não tem esse negócio de, vou aprender até sexta, porque na prova eu só vou expressar meu conhecimento. Esquece esse negócio, isso não existe não. Você vai aprender até na hora da prova, fazendo na prova você vai aprender, você vai lembrar, você vai continuar aprendendo. Ponto. E olha só que coisa importante que o Enem faz várias vezes. Traz revisão do assunto na questão. Então, se você tiver um pouco de atenção, um pouco de leitura, um pouco de base, ou você vai longe, ó. Tá te explicando o que é charge. Você não pode duvidar disso aí. Será que isso é charge? Não. Tá dizendo que é a charge. A charge é uma crítica social, política, econômica. Ó, SPE. Social, política e econômica. Pronto. Agora você vai ler um texto que é um texto sem palavras, é um texto imagético. E agora, a que ponto aí, como é que eu posso perceber a crítica nessa imagem aí? Aí você olha assim, a imagem, peraí, eu reconheço isso é um sorvete. Não, sorvete não, é o mapa do Brasil. Beleza. Mas tem uma coisa aí diferente. E lembra que crítica é fazer algo diferente, digamos assim. O que tem de diferente nesse mapa? Peraí, isso aí me parece. Ué, quando eu tô carregando o celular fica assim, rapaz. Interessante. O que tem a ver o celular com o mapa? Aí vem agora o seu nível de leitura. Se você não consegue perceber essas relações, essas interações, esse choque de informações, a dificuldade é maior. Agora, se você tem uma mente assim, mais dinâmica, mais leitora, e hoje é o dia do leitor, parabéns a todos nós que lemos, dia 7 de janeiro é o dia do leitor, e como dizer, e da leitora, né? Que letra embaixo interpreta bem essa charge? Veja aí, veja aí. É questão 18. Lembrando que a charge é uma crítica, então a resposta é crítica. Não é ideia de crítica, não é ideia de questionamento, não é ideia de, né? Vamos ver aí para a gente avançar nessa aprovação. Daqui a 10 dias, o Beré vai inchando. Ó, essa letra A aí, sinceramente, é uma geografia básica, né? A letra A. E aí, Seria a letra E? vamos ver, vamos analisar. Letra E diz assim: crescimento da imigração da região norte, ilustrado pela
metáfora de uma bateria descarregando. Olha só, crescimento e descarregar, não consigo fazer relação, não. Porque se está crescendo e está descarregando, não tem esse elemento no texto para isso, não. Entendeu o problema da letra E ser a resposta certa? Porque se eu tenho aí um crescimento e uma bateria descarregando, qual é a relação? Pense aí outra. Milena colocou a letra A no chat. Letra A. Letra A também foge muito, porque até o foco aí não é o Nordeste. O Nordeste está na direita do mapa, né? Assim, olhando o mapa de frente, então a letra A já está fora. Vamos para a letra 7 para a gente otimizar aqui, ó. Presta atenção aí, é o desmatamento da Amazônia, expresso pelo símbolo de uma bateria de telefone, que justamente está descarregando, tá? Em situação de, vamos dizer assim, diminuição. Você desmata, ó, olha só, desmatar e diminuir, até parece, né? Então a bateria está ficando, ó, fraquinha. Então, assim, é uma questão fácil, mas que requer bastante atenção e saber que a charge é um texto crítico. Vamos aí à questão 20, e vou ler esse enunciado. No fragmento, ficou clara a questão 18, gente? Ficou. Mais importante você entender. No fragmento extraído da obra O Cortiço, olha, já te mostra aí qual é a fonte. Para descrever o ritmo da dança da personagem Rita Baiana, utilizam-se diversos recursos linguísticos, como, olha só o cuidado que eu tenho que ler no enunciado, para não ficar pensando demais. Você deixa para pensar demais em casa, lendo, né? O dia todo, mas numa prova de 5 horas e pouco, você tem que pensar de forma, direcionada. Quando fala recursos linguísticos, anota aí no seu caderninho, ó. O que é recurso linguístico? É gramática. É a pontuação, é a conjunção, é a gramática no texto. Então, assim, recurso linguístico, coloca no seu caderno, gramática no texto. Pra você ficar pensando. Porque, às vezes, quando vem assim, essa questão quer saber sobre o texto, do livro. Quando fala em livro, a nossa mente vai gerar o quê? Ele quer interpretação. Mas olha o que o enunciado pediu. Ele te trouxe aí o contexto, que é o livro, a personagem Rita Baiana, mas a resposta vai estar analisando o quê? A parte gramatical no texto. Então, uma dessas respostas aí, A, B, C, D, E, refere-se ao texto, que está dizendo assim, ó. Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilharcas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, dançando mesmo. Num requebrado luxurioso que apunha ofegante. Peraí, eu vou tagando. Prontinho, e aí? Eu parei onde aqui? Num requebrado luxurioso que apunha ofegante, já correndo de barriga espinada, já recuando de braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando no prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e nunca se encontra fundo. Depois, como se voltasse à vida, soltava num gemido prolongado, estalando os dedos no ar
e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar com os quadris. E em seguida sapateava miúdo e cerrado, freneticamente, erguendo e abaixando os braços, que dobrava, ora um, ora outro, sobre a nuca, enquanto a carne lhe fervia toda, fibra por fibra, trilhando. Você é levado aí a ficar interpretando o texto, pessoa sobre ela trabalhando, ela está dançando, tal, deve ser uma dançarina pé quente. Só que o enunciado não quer saber desse negócio de interpretar o texto, quer que você perceba o quê? Como o texto está escrito. Aí vocês já deram uma olhadinha, vou dar mais um tempinho para vocês fecharem o pensamento e vejam letra A, B, C, D e E para a gente poder discutir essa questão. E são 20 horas e 8 minutos na Cidade Sol. E Cidade Sol mesmo, que o negócio tá quente, viu? Rapaz. E tem gente que ainda toma café, viu? Um negócio desse, um furdunço desse. Eita, é gosto demais, viu? Eu sou café gelado, viu? Gelado só suco, professor. Rapaz, mas deve ter, porque tem café pra tudo que é jeito também, né? É igual pimenta, pimenta tem vários tipos, pimenta doce até, doce de pimenta. Deve ter algum lugar que tem um café gelado, viu? E sinceramente, viu, Dani, um calor desse, pegar um café e tomar, rapaz. Opa! Mas vamos lá. E aí, qual seria a resposta melhor para essa questão aí? Lembrando que ela foca aí recurso linguístico, que é justamente a escrita, que é a gramática no texto. Qual seria a resposta? Show de bola. Letra A? Oh, mandou ver aí na gramática, viu? Que aí é uma questão de gramática mesmo. Porque ele fala orações coordenadas aditivas. Você vê que tem muito i, ó. Tem, por exemplo, assim, Eu falei do meu ouvido, viu? Já tá ficando tudo. olha, Concomitância. entrou aluno aí. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando. Aí vem e em seguida, encerrado. Esse i são as orações coordenadas aditivas. E ainda fala assim, ó, que enfatizam a concomitância de movimentos e gestos, ou seja, ao mesmo tempo, dando entrelaçando a informação. Ela fazia isso, 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 isso. Rita Baiana é retada mesmo da moléstia, viu? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aí, ó, tá show de bola. O Milena colocou letra A também aí, ó, tá top 10. Ô, gente, o slide tá aparecendo direito aí? Me diz aí. Tá aparecendo? Tá, Direitinho? sim. Ah, peraí, que eu tô ajustando uma coisa aqui para ver se dá certo o que eu assisti na videoaula do cara, dizendo que como eu olhar o chat do Meet e o slide ao mesmo tempo. Tem que aprender, né? Não, bicho pega. Não, bicho pega. Deixa eu ver aqui, papaizinho. Aqui. Ó, chegou Michele Pimentel. Boa noite, Michele. Me fala o que tá aparecendo aí agora. Faltam 4 dias. Tá aparecendo direitinho.
Eu só diminuir isso aqui para ver se vai dar mais certo ainda. Pronto. Deixa eu ver se é assim. Isso. Espera aí que a gente está aqui fazendo ao vivo, viu? Ah, eu acho que agora eu acertei, viu? Eu acho que agora a coisa tá ficando mais. O slide tá voltando aí, voltando do começo. Rapaz, ó, então eu tô aprendendo. Obrigado por me suportar aprendendo, que eu tô aprendendo esse negócio aqui. Ó, gente, nesse instante começa essa aula fantástica aí com o Carlinhos. A gente vai estar em aula, porque a gente já está em aula, na verdade, no mesmo tempo. Quando puder acessar o Instagram dela, vale a pena que essa mulher aí manda ver na literatura. Viu? Então, dá essa moral aí que ela merece. Ela é top 10. Tudo bem? Faltam 4 dias. Anota aí, gente. Anota aí no seu caderninho. 4 dias. Anota aí. 4 dias. Anota aí no seu caderno. 4 dias. Mas meu foco aqui não é propaganda de nada, não. É a palavra 4 dias. Anotou 4 dias? 4 dias. Isso aí é um mnemônico massa para um assunto assim que cai bastante no Enem. Você decora 4 dias. 4 dias o quê? Bota assim, ó. Variação linguística. Variação linguística. Põe aí para você mandar ver. Eu aprendi mesmo. Ah, que massa, velho. Tô vendo vocês e o slide. Top, top. O cara que assistiu a aula valeu a pena mesmo. Aí, ó. Tá ouvindo melhor agora, Michele? Mais alguém tá tendo essa dificuldade também, gente? Deixa eu ver. Dá um retorno aí agora se tá tudo ok. Ah, tá. Então, porque às vezes a internet tem esse negócio. Às vezes para um tá uma coisa, para outro tá outra, aí o beré incha. E aí, Michele, melhorou agora? Eu acho que eu tô na mesma distância de antes. Enquanto o Michele vê, a gente vai seguindo aqui também. O enunciado aqui. Ô, gente, que pena. Nesse caso aqui não tem nem como regular áudio. Já tá em 100%. Mas vamos lá. A variação linguística exemplificada no texto se classifica como? Então, quando vocês pensarem na prova de variação linguística, pensem que 4 dias. 4 dias. São 4 possibilidades de se perceber a variação linguística. Vocês vão ler aí o enunciado, né? Reler, na verdade. Vão ler o texto e vão se posicionar de acordo com vocês verem o texto. Eu vou dar um pouco de teoria nesse instante, mas agora vamos fazer. Vamos para a chamada o ensino reverso, do exercício para o conhecimento teórico. Diz assim o texto, ó. No Brasil, dizemos que a menina está brincando, enquanto em Portugal se diz que a menina está a brincar. Há diferenças na fonologia que se relacionam com a pronúncia em menina e menina, e na morfossintaxe, que diz respeito à maneira de estruturar as frases. Em está brincando e está a brincar. Aqui usamos cotidianamente termos como povo, greve, banco, enquanto em algumas regiões de Portugal os falantes usam para designar essas mesmas coisas as palavras plebe, ó, tá vendo aí? Essa plebe aí, como diria a dona lá aquele cara mesmo. A plebe, paredão, tá no paredão lá outra coisa, e armazém de finanças, ó, banco. Essas são diferenças quanto ao vocabulário.
Então, variação linguística, pensa em quê? 4 dias. A gente vai ver nesse instante por que 4 dias, mas agora aí, interpretando o texto e se posicionando com a letra A, B, C, D, E, escolham aí. Que tipo de variação tem a ver com isso aí? Histórica? É estilo? Aí tem duas palavrinhas estranhas, né? Diatópica, diastrática e tem modalidade. Tenta se posicionar para você encontrar um caminho. 20 horas e 17 minutos. A aula está produtiva, por isso eu penso assim. Ó, sinalizou letra B. Seria estilo, né? É meio estilosa, tal. Michele caiu. Ou ficou melhor, velho. Tô conseguindo ver os dois. E aí, Dani, que tipo de. Eu fiquei em dúvida entre a A e a Pronto. B. Ó, gente, a dúvida aqui é uma das melhores coisas que tem. Só não é melhor do que entender o assunto, mas ó, é top. A e B você ficou, não fez? Histórica e de estilo. Vamos aqui fazer um comentário breve. Qual foi a dica de variação linguística? 4 dias. 4 dias é a dica. 4 dias. É porque essa palavrinha dia aí vai servir para anunciar o seguinte, ó. Opa, deixa eu clicar aqui para mostrar a resposta certa. Opa. Diatópica. Vamos entender agora o que é isso. Quando falar assim, ó, variação linguística, o que você vai anotar na sua mente? Lembrar de quê? 4 dias. 4 dias. Eu colocou letra A. Não, mas vai se achar agora. Ó, 4 dias. Anota aí. Quando colocar variação linguística, variação da língua, pense em 4 dias. Olha só, a dica tá na frente de vocês aí, ó. Quando fala diatópica, é de uma região para outra. Por exemplo, falou o que lá? Brasil e Portugal. Não são dois locais? Pronto, é diatópica. Quando eu faço referência à língua usada num lugar em outro lugar, você está usando aí uma estrutura diatópica. Tópica é de tópico, tópico é lugar. Beleza? Pensa aí, ó. Uma variação diastrática. Aí é meio estranho, né? Estrática. Estrática vem de extrato. Extrato social. Ah, então, o que é a variação diastrática? Bom, fulano, ele tem determinada escolaridade. A ou B. Ah, então ele fala de acordo com aquela condição social que ele tem. Ok? Então, essa é uma variação diastrática, ou seja, de situação social. Tá pegando, pessoal? Tá ok? Agora eu entendi. Pronto. Quando fala diafásica, diafásica vem de fase, fase é momento. E você não muda o discurso de acordo com o momento? Muda. Você está numa aula, uma aula remota com pessoas desconhecidas, você vai falar uma linguagem de acordo com isso aqui, você vai tentar se proteger, que é normal. Mas se você está com um ambiente mais à vontade, com seus brothers, aí você relaxa. Então, o que é diafásica? É a fala, é a escrita de acordo com o momento. Opa! Diacrônica. Crônica vem de crônica, de tempo, de momento também, mas aí já é momento histórico. Bom, meus avós, meus bisavós. Novela de época, então, mostra muito isso. Né? Olha, em 1950 falava assim, aquelas raparigas. Quando eu falo rapariga, já é uma variação que diatópica. Em Portugal se chama rapariga, no Brasil se chama mulher, moça e por aí vai. Então, variação linguística, 3 dias. Quais são os 3 dias? Diatópica, que é lugar, diastrática, que é a situação social, diafásica, que é a fase, é o momento, e diacrônica, época. Beleza, galera?
Gerou alguma dúvida depois da explicação? Ficou mais fácil agora? Ó, volta no enunciado, ó, diatópica. Por que diatópica? Sinalizou o Brasil e sinalizou Portugal. Beleza? Ficou claro agora. Ah, que bom. E que bom que me orientaram a usar o recurso assim do slide e o chat. Não lembro quem foi, mas foi aqui no cursinho. Foi esses dias aí. Aí eu dei uma pesquisada e consegui, tô aprendendo. Tô vendo o slide, tô vendo o chat também ao mesmo tempo. Aí tá bem melhor. Quem lê para mim essa questão aí, para eu ficar só na minha voz, usar o The Voice de vocês? Quem pode ler para nós aí? Leu o enunciado? Sim, só o enunciado já me ajuda muito. O comentário do texto 2 sobre o texto 1 invoca a mobilização da língua oral que, em determinados contextos, Top 10. Aí anota uma palavrinha aí, ó, para vocês. Opa, já escapou aqui. Anota uma palavrinha aí, intertextualidade. 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 Também é um assunto recorrente, comum no Enem, faz parte dos elementos textuais, que são 7 elementos, coesão, coerência, clareza, informatividade, intertextualidade, coesão, a gente chama de CAICC, para você mentalizar aí um mnemônico bom, CAICC. Bom, a intertextualidade vai ser o quê? Justamente comparar textos, como a gente fez com uma música de Vanderly e do texto sobre jardinagem. O texto tratava de jardinagem e a música também, mas em aspectos diferentes. Mesmo assim, com focos diferentes, de maneiras diferentes, eu tenho ali a intertextualidade. O texto 1 diz assim, Terezinha de Jesus. Acho que ninguém conhece esse texto. Eu acho que ninguém nunca viu. Ou será que não? Não sei. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiu 3 cavalheiros, todos 3 de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai. O segundo, seu irmão. O terceiro foi aquele a quem Teresa deu a mão. O cantor que faleceu diria assim, deu rádio, né? Texto 2. Outra interpretação é feita a partir das condições sociais daquele texto, ou daquele tempo. Para a ama e para a criança, para quem cantava a cantiga, a música falava do casamento como um destino natural na vida da mulher, na sociedade brasileira do século XIX, marcada pelo patriarcalismo, ou seja, o macho manda. A mulher prepara a moça para o seu destino não apenas inexorável, ou seja, inevitável, mas desejável. Era obrigatório, mas ela também queria. O casamento, estabelecendo uma hierarquia de obediência, pai, irmão mais velho e marido, de acordo com a época e circunstâncias de sua vida. Então, assim, você vê que aquilo que eu falei com vocês várias vezes, todo texto ele tem um discurso. Então, quantas vezes a gente ouviu esse texto e ficou inocentemente só reproduzindo, sem perceber, ou sem desconfiar, ou sem questionar que esse texto trazia, na verdade, um tipo de padrão de vida, que para alguns é bom, para outros é mal, e não cabe para a aula fechar isso, mas provocar essa interpretação. Como vocês já viram, a resposta, né, a gente vai sinalizar, reforça comportamentos e padrões culturais. O que eu quero que vocês percebam aqui? As provas do Enem, eu gosto de dizer assim, ó, Enem, é necessário entender o mundo. E a prova do Enem, ela faz isso aí, ela tenta filtrar o mundo em cada ciência, em cada área de conhecimento. No nosso caso aqui, a partir da palavra, a partir da frase, a partir da arte, a partir das expressões de texto, que mundo eu estou representando, né? E tem várias músicas infantis que declaram muitas coisas que a gente pode tentar depois resgatar. Mas aí não vou tentar lembrar agora, não. Vinha na mente assim te falo. Opa, lê para mim aí o enunciado. Faltam só 2 questões. A gente vai dar conta do material num tempo bom. E espero que, além do tempo bom, que vocês também estejam absorvendo.
que é o mais importante. Mas se lê o enunciado para mim, pô, velho, aí é top demais. Né? Eu vou ler. Agradeço. Defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim Resgatando aí o enunciado, olha só. Anote aí. Enunciado, contexto e discurso. Bota assim no seu caderninho, ó. Enunciado, contexto e discurso. O que é o enunciado que você acabou de ler? O que é o contexto? Esse enunciado aí trata de qual contexto? É um assunto tecnológico? É um assunto familiar? É um assunto acadêmico? É um assunto econômico? Eu preciso ler o enunciado e contextualizar, senão eu vou ficar perdido. E contextualizar com o que eu falei na estante, com a abrangência. Ele fala de todo mundo, fala de alguns. Então eu tenho que ter esse traquejo com o enunciado. E que discurso esse enunciado traz? Feminista, machista, ou vai aparecer isso nas alternativas? Ponto. Leiam o texto silenciosamente e rabisquem aí a sua proposta de resposta. Roberto, eu posso pensar umas duas? Pense, porque o Enem trabalha muito com 2 ou 3 respostas muito boas e 2, muitas vezes, ridículas. São 3 níveis: fácil, médio e difícil. E aí, você decide. Leia um texto aí no silêncio dos vossos pensamentos. Se é que pensamento é silencioso. Milena, tu já se encontrou? A Milena estava perdida. Tinha uma banda com uma expressão dessa aí, acho que era Mulheres Perdidas. Não sei se ainda existe, não, mas veio no intertexto aqui. A participação de vocês está, ó, tá top, tá estimulante. Semana que vem a gente vai ter 2 encontros também para fechar o nosso projeto. E aí, galera, qual a resposta certa dessa questão aí? Gente, não deixa de anotar, não, porque anotações é um negócio top, viu? Tive um curso domingo que o cara focou muito nisso, aprender anotando, estudar anotando. Depois, revisar o que anotou. Se também só anotar, tá perdendo. Então, anote. Qual será a letra certa? Dan, dan, dan. Defendendo a ideia de que, abre aspas, os direitos humanos devem ser o alicerce. letra C. Opa, opa. Devem ser o alicerce para todo o progresso. Olha a abrangência que eu falei com vocês. Todo o projeto deve estar baseado em quê? Direitos humanos. Lembra que os direitos humanos ele tem um discurso. A diretora-geral da Unesco, olha quem está falando, não é qualquer pessoa, aponta como estratégia para atingir esse fim. Quer dizer, eu pretendo que o mundo tenha progresso. Os direitos humanos é essa base. Mas eu vou usar o que como recurso? Aí o texto tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí tem que cita os 70 anos, e fala de que mais no texto, centenário de pessoas
de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas, vai dando justamente a situação e fala assim, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás. Diante disso, a Unesco, o que é a Unesco mesmo? Alguém lembra o que a Unesco resolve, gente? Porque a OMS trata da saúde. Aí tem uma que trata da economia, acho que é a OMC, se eu não me engano. E a Unesco trata de quê? Qual o foco da Unesco? Esse saber talvez já confirma aí a tua resposta. Porque a Unesco trata de quê? Mundialmente falando. Trata da educação. Olha que massa, velho, que top. Discussão desse tema desde a educação básica, ou seja, faz com que as pessoas cresçam vinculadas aos direitos humanos. Fazer da escola esse reprodutor ou confirmador desses valores. Joia, 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 joia. Eu coloquei isso pelo seguinte, para lembrar que vocês sabem, a gente às vezes sabe de uma coisa, mas não usa como estratégia de conhecimento. Como a prova é feita pelo MEC, pelo INEP, por um processo educacional, os valores das respostas, as culturas das respostas certas, normalmente versam sobre um bom comportamento, salvo o texto tenha outro viés, mas aí você tem que fazer esse contrapeso. Olha, esse assunto aí é top, galera. Quando vocês estiverem estudando, anota assim, vou colocar no chat aqui, o que é a primeira pergunta importante para qualquer assunto. O que é? Outra pergunta, como é? Terceira pergunta, para que serve? O treinamento do domingo foi muito bom. O cara deu umas dicas boas de como estudar, porque estudar é importante, mas se você estudar errado também. Então, o que estudar e como estudar. E essas 3 perguntas aí, você aplicando na sua área de estudo, você vai evoluir. Então, o que é gênero textual? Como é o gênero textual e para que serve? E faça essa pergunta para qualquer disciplina, em qualquer instante. O que é gênero textual? São textos produzidos para funções sociais. Já dei o que é. Como é o gênero textual? Como ele é estruturado? Coloca assim, 3 formas. Com estrutura, óbvio, com o tema e com o estilo. Estrutura, tema e estilo. Gente, e essas 3 palavrinhas você vai usar para qualquer gênero textual. Quando você perceber assim, eu aprendi esse, grava aí, Qual o tema? Por exemplo, eu gosto muito de lembrar da receita porque é o mais fácil. Qual o tema de uma receita? Todo mundo sabe. Qual o tema de um edital de concurso? O tema... Quem é concurseiro? Assim, tem um edital. Eu não sei explicar o que tem lá. Entendeu? Porque a ideia de um edital já está consolidada para quem, né, tem esse conhecimento já. Então, a estrutura, sem prosa, sem verso. E o que é o estilo? É a linguagem. Eu não vou conceber, produzir ou imaginar que um edital de concurso tenha lá palavrão, xingamento, gíria ou regionalismo. Por que não? Porque aquele tipo de texto socialmente não se constrói assim e não se aceita assim. Se eu colocar assim, o brother, governador do estado, mandou produzir, não tem essa linguagem, porque neste contexto não cabe essa linguagem. Então, assim, pensa, gênero textual tem o quê? Tem estrutura, tem o tema e tem o estilo, que é a língua. Ficou claro aí, gente? Ficou. Então, segue o barco. Opa. Eu não vou explicar lendo, não, mas eu quero que vocês percebam que são vários gêneros textuais. É um número ilimitado. Mas antes de eu pensar em gênero, eu tenho que pensar em tipo textual. São 5. Você bota assim, eu teclar aqui para vocês a palavra nadei. Só para lembrar, essa aula já foi dada já. Nadei é o quê? Texto narrativo,
argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Isso aí é a base, é uma das bases de redação. Quando eu escrevo uma carta, eu estou baseado nisso aí. Quando eu escrevo uma petição, isso aí é a base. É como se fosse, pensa aí na vaquinha, isso aí é o leite. O gênero textual são o quê? As derivações disso aí. Porque quando eu faço uma dissertação argumentativa para o Enem, a minha base é o texto argumentativo. Quando você escreve um código de lei, a sua base é o texto injuntivo. Quando você escreve um romance, um conto, uma crônica, a sua base é a narração. E por aí vai. Então, na DEI é a base, é chamado TT, tipo textual. O Enem trabalha com vários, mas os que muitas vezes caem é a resenha, anota aí, a sinopse, o resumo, e talvez esse ano caia aí o spoiler, que tem sido falado muito por causa das redes sociais. Né? O spoiler é aquele gênero que conta. Eu acho que a gente que detesta spoiler. Não sei se vocês têm essa questão, mas tem gente que odeia. Não me conta, não. Que é justamente contar o final de um filme. Então, são 4 gêneros aí que caem bastante. Pode ter chance de cair esse ano também. Como é que eu percebo a resenha? A resenha é uma crítica. Aí você pode ver até no dia a dia, assim, resenhista, hein? Pronto, pode pegar essa vibe aí e vai. A resenha é uma crítica. A sinopse, ela é um resumo, mas tem mais a ver o quê? Com retratar um livro, um texto. É como se fosse assim, eu quero que você assista. Pensa assim. A reportagem a gente já viu, falou na aula passada. O resumo, o nome já diz, é um texto menor que trata aí de justamente sintetizar algo, uma obra, um livro. Mas o resumo, diferente da resenha, e vocês podem confundir questões, o resumo não tem ponto de vista, ou seja, é só o que é. O livro foi escrito por Adler no ano de 1960 e trata sobre como ler livros. Pronto. Se eu recomendar o livro, eu já caio para a resenha. Instrução, né? Ó, spoiler aí. Conceito de spoiler interessante. Então, eu daria uma lida sobre resenha, sobre spoiler, sobre resumo e sobre sinopse. Pelo menos, obviamente que o Enem trabalha vários. Minhas nobres, porque só tem as meninas aqui, né? Michele, Daniele e Milena. Não, que depois os caras reclamam que a mulher está dominando o mundo e pergunta por quê. Vamos ver aí agora? Só tem 2 questões, essas vocês vão ler praticamente sozinhas. Dá um tempinho, são 20 horas e 39 minutos. E a água tá acabando. Não deixe de anotar, viu, galerinha? Anotação é primordial. Primordial é o nome de uma empresa. Não sei se existe ainda não. Já consegue responder? Eu vou estar aqui no tempo mais de vocês. Eu quero que vocês façam essas 2 aí para ter uma saideira boa. Independentemente de acertar ou não, mas que vocês estejam compreendendo o processo, que é o mais importante aqui. Acerte mais lá, e aqui compreenda muito mais. Saia daqui sabendo como fazer.
Oh. Milena já sinalizou. Vamos ver se mais alguém se encoraja. Vocês anotando as falas da gente aqui, né, fazendo os seus resumos, para depois revisar o resumo, você vai dominar o assunto. Olha como diz o enunciado. Agora eu vou participar com vocês também um pouquinho mais. Tendo como base a sinopse acima, ele já te disse o que é o texto em cima. Ele não está perguntando, não está. Não, é uma sinopse. Sinopse serve para quê? Pensa assim, ó, a sinopse para vender uma obra. Pensa assim, vai ajudar muito. Que obra? O livro, o filme. Normalmente vai estar nesse contexto cultural, digamos assim. E ele descreve o filme aí, Capitão América, e praticamente indica, ó, assista, né, em outras palavras. Vai falando das qualidades do filme. Beleza? É correto afirmar que este gênero textual, a sinopse, apresenta muitas semelhanças temáticas e estruturais com. Por isso que é comum o Enem trabalhar o quê? A resenha, a sinopse, o resumo e talvez o spoiler, porque esses quatro eles são muito parecidos. Então, assim, domine esses quatro até esse final de semana e vejam outros gêneros. Propaganda, a charge, porque o Enem gosta de texto. Poema, mete bronca. Não se esqueça que o seu caminho. Letra B? Hã? Letra B? B de bola. Ele está perguntando semelhança, né, Dani? Ó, alguém aí gritou. Então, assim como a sinopse, o que é que também tem essa característica aí? Vamos ver se já. Opa, eu estou no lugar errado, cara. Opa! O gênero resumo, porque se caracteriza como um texto escrito de forma breve e clara. Aí você vai perguntar, e por que não é resumo? Porque o resumo não tem ponto de vista, não encaminha alguém para comprar ou adquirir alguma coisa, ou para frequentar alguma coisa. Então pensa aí, a sinopse te encaminha para gostar, para curtir, para analisar uma obra literária, um livro, um filme ou uma peça teatral. Beleza? Normalmente a sinopse quem faz é a própria produção. Ok, galera? Ficou claro aí, Milena? Você colocou letra A. Michele, que não colocou, mas deve estar anotando no seu caderninho aí. Ok? Última. Rapaz, eu nem imaginava a gente ter. Ó, se você assistiu o filme Capitão América, até o Capitão América tinha agenda de anotações. Aí, ó. A gente flagrou essa cena no filme e tirou uma foto, um retrato. Até o Capitão América, aquele herói, faz anotações. Finalizando nossa aulinha, às 20 horas e 45 minutos, a última questão para chave de ouro. Semana que vem a gente se encontra em 2 encontros que a gente vai agendar daqui para lá. O enunciado diz assim, ó, vou ler só o enunciado. Pode-se afirmar que o leitor, que o texto anterior é a chamada saideira. Enquanto isso, na sala da justiça, vou aguardar, viu meninas? Nobres aprovadas no Enem diferentes. Letra E? Letra o quê? E.
E as outras, pode-se afirmar que o texto anterior, que diz assim lá no... A seguir, uma resenha do livro. Olha só, quando falar resenha, pode pensar no nosso dia a dia que vai caber. É resenha mesmo, só que é resenha no sentido de fazer uma crítica, uma análise, encaminhar um texto. Beleza? Cuidado aí. Ó, RS. Resumo, resenha, resumo, resenha não, resumo, sinopse, resenha e spoiler. 4 gêneros bons para você dominar até sábado agora. Letra A diz assim: faz uma crítica positiva do livro, indicando a todas as idades. A palavra-chave aqui, ó, é crítica. Crítica. Porque a resenha, ela é isso, ela é uma crítica. Nobres, alguma dúvida? Dúvida? Não. Então, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Uma boa semana, bom final de semana. O WhatsApp é o mesmo, a gente vai se falando. Na semana que vem a gente se vê ainda. Deus quiser, nesse mesmo bate-papo nosso aqui. Valeu! Valeu! Obrigadão pela atenção de vocês. Tchau, boa noite. Idem! Valeu pela atenção também, viu, Milena? Pronto, galera. Encerrando aqui esse aulão nobre com essas meninas top 10. Milena, Michele e Daniele, Dani Café. São 20 horas, 49 minutos, dia 7 de 2021. Preparatório para o Enem 2021. Interromper gravação. Estuda, olha, resumo, sinopse, resenha e spoiler. Gêneros textuais muito produtivos para o Enem. Valeu! Olha, ver se eu tomo um açaí.